A paz do Senhor, queridas. Hoje, mais uma vez, estamos aqui trazendo mais uma programação, um pedacinho dessa programação que Deus colocou no nosso coração, alusiva ao Dia das Mães, e hoje não será diferente. Serão momentos de muita emoção, de muita alegria e de aprendizado também. Mas antes eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz, capítulo 1, versículo 5, que diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo estava praticamente no fim de carreira, e ele se preocupava muito com a obra de Deus, com o povo de Deus, que estava sofrendo ainda muitas perseguições. E ele queria ter a certeza de que estava deixando o seu trabalho nas mãos de alguém que também comungava da mesma fé que ele. E ele olhou para Timóteo e viu nele essas qualidades. Ele disse para Timóteo, trazendo à memória a fé que em ti há. Ele teve a certeza, tirou a conclusão de que a fé que estava em Timóteo não era algo transitório, não era algo que se assemelha a algum hóspede que vai em uma casa, que fica alguns dias, não. Era algo que habitava dentro dele. Algo que já tinha uma história profunda, pessoal e familiar. Tinha habitado na sua avó, tinha habitado na sua mãe, Eunice, e alguns estudiosos dizem que ele, enquanto sugava o leite da sua mãe, sugava também a piedade dela. Então, foi um histórico que apontava para Paulo que aquele homem, que Timóteo, daria continuidade ao seu trabalho. E antes de chegar ao capítulo 4 e versículo 5, 7, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Paulo havia dito essas palavras para Timóteo. E é isso. E a pessoa que eu convidei hoje, a minha convidada de hoje, muito especial, eu acho que ela representa muito bem esse versículo. Ela é uma pessoa muito fervorosa, uma mulher cheia de Deus, e eu tenho certeza que é muito parecida com a de Timóteo, a história dela. A fé que ela tem bem da avó, né? A avó é muito fervorosa. A nossa querida irmã Raimundinha, eu falo dela porque é a que eu conheço, né? A outra avó materna eu não cheguei a conhecer. Sim. E a mãe dela também, que é outro espetáculo de mulher. Uma mulher cheia de fé. E entre tantos adjetivos, eu acho que essa característica dela, eu acho que é mais marcante. E agora está na filha Lana, missionária, médica, mãe, esposa, irmã, amiga. Uma pessoa assim completa. Oh, meu Deus, obrigada. Canta, toca, prega. Acho que toca, Calma. já te vi tocando já, um pouquinho. Uma coisinha. E prega, ensina. E acima de tudo é uma pessoa que sabe amar. Amar as pessoas, uma pessoa sensível, uma pessoa que quer muito bem as pessoas e demonstra. Porque às vezes muita gente quer muito bem as pessoas, mas não sabe demonstrar. E através da sua prática médica, profissional, como também na sua prática de missionária, ela também consegue expressar, viver esse lado dela, essa característica tão profunda e tão forte, que é o amor, que é a fé, que é a empatia. Missionária Lana Arruda Damasceno. Obrigada, irmã Deriane, missionária Deriane, minha amiga. Eu estou muito feliz em estar participando desse momento com você e também com os seus ouvintes, as mulheres e homens também que acompanham, têm acompanhado essa programação. Me sinto muito honrada por suas palavras e por estar aqui participando desse momento. Para mim é um privilégio muito grande poder falar da palavra de Deus, poder falar sobre maternidade, sobre ministério, sobre aquilo que o Senhor vai nos dando oportunidade de falar, né? O tempo inteiro nós temos a oportunidade de falar de Deus e de dar bons testemunhos e exemplos. E é para isso que nós estamos aqui, para marcar a vida de pessoas, para marcar a vida da nossa família, das pessoas que congregam conosco, das pessoas que nos conhecem, né? Então, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando nessa tarefa. Amém. Eu vi um pensamento, até eu fiquei de recordar para eu ter a certeza, acho que de Max Lucado. Diz que a maior tristeza é aquela pessoa que é crente em todo lugar,
consegue impactar todo mundo, mas não consegue impactar a sua família. E a gente que acompanha o Instagram dela, vê o quanto ela é dedicada à família. O tempo é bem restrito, né, doutora Alana? Ela é pediatra, né, a pessoa apropriadíssima para falar aqui sobre crianças, sobre essa questão da maternidade, sobre o enfrentamento de doenças. Eu vejo também o quanto ela é testemunha fiel de Jesus ali no hospital. Sim. Quantas pessoas oram, que entra ali, ela ora para Jesus curar. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Eu acompanho quantas curas as mães, eu vejo lá os depoimentos das mães. Meu Deus, aquilo ali é muito lindo. Tem que ter muita estrutura, né? Sim. E eu vejo confesso assim, já que você começou falando nesse assunto, que eu falo assim até, que eu acho que se eu fosse mãe antes, eu não sei se eu seria pediatra. Porque, na verdade, depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais intensa como pediatra. E eu acho que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu acho que eu me tornei mais humana, não que eu não fosse antes, mas eu fiquei mais humana. E cada criança que eu comecei a atender, eu pensava que realmente poderia ser uma das minhas filhas. Sim. E isso chegou a ser de uma forma tão intensa que eu comecei até a adoecer. Passei um processo difícil por um certo momento, né? Porque cada criança me marcava muito, cada criança com uma história difícil, principalmente com diagnósticos mais difíceis, como câncer, leucemia. Então, diante de alguns sofrimentos, né, diante dessas crianças, eu ficava pensando, meu Deus, se eu tivesse sido mãe antes, eu não ia ser pediatra, porque é muito forte. É muito forte. Então, eu comecei a usar, né, a profissão que Deus me deu, a entender, na verdade, porque eu já usava, mas a entender que Deus havia me colocado ali por um propósito. Então, especialmente nesses casos de crianças com leucemia, com câncer, que isso me marcou muito, eu sempre tive mais atenção e sempre me disponibilizei mais às mães, né? Então, eu sempre, ao dar o diagnóstico, fazia um bilhetinho com um versículo, perguntava se a mãe desejava uma oração, a mãe chorava. Algumas vezes eu também chorei, não me contive com tantas histórias marcantes, mas Deus me colocou lá com esse propósito. E muitas crianças foram curadas, e algumas me encontram no Instagram e dizem, doutora, estou passando aqui para dizer que minha filha foi curada e você orou e tudo isso para a glória de Deus, né? Sim. Então Deus tem permitido usar a minha profissão para levar a palavra, para levar consolo, levar conforto para muitas mães e muitas crianças também. Então é algo que fica às vezes um sentimento confuso em mim, esse lado pediatra e lado mãe. Até porque também, por saber de muitas doenças, então às vezes eu fico apavorada com as meninas, sim, né? Então, eu já fico assim, ai meu Deus, é uma dor de cabeça, aí já penso logo no pior, ai, será que é um tumor na cabeça? Aí levo pra fazer tomografia. Ai meu Deus, a menina apareceu com mancha roxa, e criança vive com mancha roxa, sim, né? Então eu fico naquela, né? Como sei de algumas coisas, acabo ficando meio apavorada com isso, mas o Senhor vai nos dando equilíbrio, né? E condições de saber lidar com cada função de uma forma adequada, sabendo cada um seu espaço na minha vida, né? Sim. E ainda tem a igreja, né? Que também, vez por outra, acontecem algumas situações também. Pessoas doentes, independentemente de serem crianças, sim, mas você se envolve, você ama cada ovelha. Sim, com certeza. E como eu já vi também, vocês acompanhando um caso recente, né? Sim. E na verdade, assim... Para quem não sabe, ela é esposa do pastor Tarsis, né? Eu acho que não sei se eu falei no início. Pastor da área 105, área dos Jardins, né? Na Iadesa. E assim... Eu louvo a Deus porque eu falo que o meu marido sempre me inspirou muito, né? Desde quando a gente namorava, mas isso é para outro momento. Mas assim, sempre me inspirou muito, no sentido de amar as pessoas, sim, né? Além dele, a minha mãe. Então eu falo assim, eu não acho que eu sou uma pessoa assim boazinha, oh meu Deus, como ela é boazinha, né? Não é essa a minha intenção. Mas eu aprendi e tenho aprendido a amar as pessoas. Sim. Eu lembro, na verdade, na minha juventude, por volta de 18, 19 anos, que eu comecei a orar nesse sentido.
eu comecei a dizer, Senhor, me dá amor pelas pessoas. Eu fui crente a vida inteira, nasci na igreja, sempre participei de tudo, mas eu comecei a sentir desejo de orar dessa forma. Senhor, me dá amor pelas pessoas. Amor de verdade, não só de palavras. E desde então, eu percebi que isso foi realmente brotando de uma forma diferente em mim. Sabe quando alguém no grupo da igreja, eu falo muito isso, fala assim, quero pedir oração porque meu parente está doente. Aí às vezes um montão de gente, vou orar, Sim. Mas poucos oram. É verdade. E aí eu comecei, em pequenas coisas, levar a sério, a me colocar no lugar. Poderia ser a minha mãe, poderia ser o meu sobrinho, poderia ser... Então, pequenas coisas eu comecei a levar a sério, a me colocar no lugar dessas pessoas e, de fato, demonstrar o meu amor. E a minha mãe, como eu falei, me inspirou muito, né, a ser essa pessoa. A cada história, a cada pessoa que passa por mim, a olhar com amor. Às vezes alguém que tem um comportamento difícil, alguém com um comportamento mais delicado. Minha mãe me ensinou a ver assim, minha filha, olha para a história de vida dessa pessoa. Quanto sofrimento essa pessoa já passou, olha o passado, olha os traumas, então vamos olhar com amor para essa pessoa, vamos ter compaixão, longanimidade. Então eu creio que Deus usou, né, minha mãe, meu marido, para ir trabalhando isso em mim. E de fato eu me esforço muito para ser uma pessoa amorosa, né? Inclusive o nosso grupo de mulheres da igreja é Mulheres Amorosas. Intencional, né? Para despertar. Mulher é fácil amar, mas a gente precisa ser despertada a amar aqueles que não são os nossos, né? Porque a gente tem maior facilidade. Então, na igreja, isso também a gente acaba se esforçando para exercitar. Então, a gente ama as nossas ovelhas, então alguém enfrenta uma luta, a gente ama como se fosse um parente mesmo, e a igreja, graças a Deus, abraça essa ideia. Então, recentemente nós tivemos uma perda muito triste na nossa igreja, uma irmã que faleceu por um câncer. E quando ela chegou na nossa igreja, que ainda era na galeria, era um espaço pequeno, ela chegou, contou para mim e para o meu esposo, nós já fizemos uma oração, pedimos permissão para pedir oração para a igreja. Desde então, a igreja inteira orava por ela e cuidava como se fosse realmente um familiar. Então foi algo muito forte. E a igreja pôde demonstrar o seu amor a ela. E muitos foram estimulados a amar mais ainda. Então eu acho que é um desafio muito grande, a gente demonstrar o nosso amor para aqueles que não são próximos a nós, ou até mesmo para os nossos inimigos, como diz a palavra, né? E a gente precisa buscar sempre, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa amorosa, a amar verdadeiramente. Então eu falo sempre, olha, quando pedir oração no grupo da igreja, você falar que vai orar, pode orar. Isso. Né? Tem que orar, tem que ser verdadeiro. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, você se colocar no lugar daquela pessoa. E eu louvo a Deus porque às vezes a gente faz isso também, e isso é tão lindo, porque é só Deus, né? A gente faz por pessoas que a gente não conhece. Sim. E o amor de Deus alcança, né, muitas pessoas, tanto que recentemente, você sabe, nosso sobrinho, meu sobrinho Levi, teve gravíssimo na UTI, e foram tantas pessoas do Maranhão, até fora do Maranhão, orando por essa criança que nem conhecem, de uma forma tão linda. E Deus sabe de todas as coisas. Depois ele teve agora uma outra internação recente, e ao lado dele, né, minha irmã Lorena encontrou uma mãe de um paciente dela do consultório. Olha. E nós dissemos assim que Deus permitiu essa nova internação para o Levi, para que Lorena pudesse ser instrumento de Deus para a vida dessa mãe. O bebê dela ainda está internado, gravíssimo. E desde então todos nós temos orado por ele. Lorena ficou alguns dias lá e orou por ela. Meu esposo foi visitar esse bebê, orou por ele. Então o amor de Deus faz isso, né? É contagiante. Jesus disse que nós seríamos conhecidos se tivéssemos amor uns pelos outros, né? Então, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é uma demonstração muito grande de ser um discípulo de Jesus, o amor. É isso aí, assim, o dia a dia dela não é tão, assim, leve, né? E como mãe, vamos entrelaçando aqui a missionária Lana, a doutora Lana e a mamãe Lana. Ai, meu Deus, é uma luta grande. É uma luta grande, eu falo assim, que a gente precisa saber o que é prioridade. E assim, a minha profissão nunca foi a minha prioridade. Eu sou médica e
Você sabe que se um médico quiser, né, ganhar dinheiro, ele pode trabalhar bastante e vai conseguir muito dinheiro no final do mês, mas essa nunca foi a minha prioridade. Então, e isso foi um ensinamento da minha mãe. A minha família sempre foi a minha prioridade. Então, antes só tinha meu marido, então ele sempre foi a minha prioridade, depois obra de Deus, depois profissão. E depois de ser mãe, então ele, as minhas filhas, e depois igreja, e depois a minha profissão. E é muito difícil, porque a gente precisa saber administrar o nosso tempo, né? E administrar com sabedoria. Mas quando você tem as suas prioridades bem estabelecidas, eu falo que isso fica mais fácil. Então, por opção, eu nunca trabalhei muito. Então, eu nunca tive a minha agenda lotada de plantões, de emprego, nunca tive. Porque eu queria estar em casa com as minhas filhas, fazendo atividade, levando para a natação, levando para o esporte, brincando, sentando no chão, inventando qualquer coisa para fortalecer nossos vínculos e para distraí-las, né? Então, essa prioridade sempre esteve muito bem estabelecida para mim. Mas ainda assim é difícil, porque nós temos as outras funções. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a igreja, então tem pessoas que precisam, né, do meu cuidado como missionária. Então, não é fácil. Mas com sabedoria e com agenda, eu falo sempre isso, com agenda, você consegue organizar. Bom, então, essa semana eu quero fazer uma programação diferente com as minhas filhas fora de casa. Vai ser tal dia. Mas essa semana tem tal pessoa da igreja que eu preciso atender, que precisa muito conversar comigo, com meu marido. Vamos organizar. Essa semana tem o meu tempo sozinho com meu marido. Então, com sabedoria, né? A gente vai conseguindo organizar o tempo de cada um. E eu falo assim, elas são pequenas. Uma tem 3, outra tem 5. Mas, filho, né? E aí você já é mãe de meninas já, de mulheres. Mas eu acho que filho sempre vai querer ter um tempo com a mãe, né? E assim, quanto mais, assim, elas acham que é pouco. Olha aí, meu Deus, o que é que me espera? Mas, inclusive, se fala muito da linguagem de amor, né, para casais. Sim, sim. Mas há muito tempo minha mãe já tinha um livro sobre as linguagens de amor para criança, né? E as crianças também têm sua linguagem de amor. Mas se fala muito nisso hoje de tempo de qualidade. Já eu, assim, a minha opinião é que para crianças isso não conta tanto. Porque o que eu vejo, tá? Não são todos os casos. Sim. Mas o que eu vejo, uma série de adultos que trabalham muito porque querem ter uma boa renda no final do mês, trabalham e teriam a opção de trabalhar menos. Então eu estou falando de quem teria a opção de trabalhar menos, mas não fazem, não. Precisa trabalhar para poder viver melhor, para poder ter uma renda boa. E aí oferecem um tempinho de qualidade para o filho, em que fica 30 minutos. Nossa, esse é o nosso tempo de qualidade. E a criança quer tempo, quer quantidade, né? Então, da mesma forma, não adianta você estar ali com a criança, esse é o meu tempo, mas você está no celular o tempo inteiro. Então, a criança é exigente. Ela quer um tempo com quantidade e qualidade. E eu falo assim, então, as minhas filhas são muito exigentes, mas eu acho que porque eu ofereço muito, então elas não querem qualquer coisa. Então, elas querem muito tempo e elas querem qualidade, elas querem tempo. Então, o tempo passa muito rápido. E se a gente não se dedicar, principalmente agora, né, nessa fase pequena, de ter tempo, de fortalecer essa relação, quanto mais tempo for passando, vai ficando mais difícil. Aí chega uma adolescente que não conversa com a mãe, que tem muito medo da mãe, e aí fica uma relação meio difícil, eu falo. Verdade. Assim, né? E aí, como e tem como decorar o nome de todas as netinhas? Meu Deus do céu! Olha, Isabel, ela sempre gostava, eu sempre incentivei muito a brincar de boneca, né? Isabel, que é a mais velha, eu lembro quando essa menina tinha, assim, pequenininha, umas 17 bonecas, porque eu ia comprando muita boneca e todo mundo ia dando boneca e me perguntavam o que ela gosta. Eu disse, é boneca. Ah, mas ela só quer boneca, gente, é o que ela gosta. E ela pequenininha, ela falava o nome de todas. De todas. E assim, eu cheguei a decorar algumas, né? Mas depois foi sendo muitas netas. E a Lina chegando, eu disse, meu Deus, são muitas netas, eu não consigo mais decorar os nomes. Mas é um momento maravilhoso, assim. E
porque eu até falei isso recentemente, por que que eu gosto de brincar com elas, né? E agora eu tenho a minha boneca, né? Sim. E aí, que é Séfora, o nome da boneca, foi a Helena que escolheu esse nome. Eu fiz isso, né, em um momento para tentar ensiná-las a questão de dividir, de compartilhar, Sim. né? E assim, a gente quer exigir muito das crianças. Olha, divide o seu brinquedo com o coleguinha. Não, seja uma boa menina. Olha, a mamãe vai brigar com você, não traga mais você. Mas a gente, adulto, não quer emprestar um carro para qualquer pessoa, não quer emprestar um presente, uma joia, uma bolsa, e elas estão observando. E aí a gente quer exigir que uma criança de 2 anos entregue o seu presente favorito, o seu brinquedo favorito para uma pessoa, às vezes, que ela acabou de conhecer. Sim. E aí tem alguns pais que até ameaçam, né? Querem bater na criança, às vezes para dar uma resposta para quem está ao lado. E graças a Deus eu nunca fiz isso. Ensino a dividir, mas nunca obriguei, né? Eu sei que aquilo é importante para elas. Então eu comprei a boneca e disse, essa aqui é minha. Mamãe, me empresta. Eu disse, eu posso emprestar para você, posso dividir, tenha cuidado com minha boneca, mas a sua você também vai emprestar para sua irmã. E nisso, trabalhando isso de compartilhar. Mas fora isso, pela imaginação, pelas conversas dela, que são muito agradáveis e divertidas, quando a gente vai brincar de boneca. Então, às vezes ela, mamãe, a minha filha tá dodói, vamos levar no médico. Aí uma delas é a doutora, a outra é a farmacêutica, e a gente vai desenvolvendo. Aí depois a filha vai para a escola, então eu sou a professora, a outra vai para a diretoria, e a imaginação delas vai a 1000. E é muito gostoso, assim, a gente estimula muito a criança. Eu falo muito. Pode ficar. Mas eu digo assim, que se você quiser deixar o seu filho o dia inteiro na televisão, ele vai amar. Né? E assim, para você é ótimo, porque você vai conseguir fazer tudo que você quiser. Mas você vai ter um filho que está sendo criado e educado pela televisão. Sim. E você não vai conseguir ensinar aquilo que você precisa ensinar, né? Sim. Que é responsabilidade sua. Então, dá muito trabalho, tem dias que eu estou muito cansada, nem sempre eu consigo fazer tudo isso, né? Nem sempre eu estou disposta a brincar horas e horas. Mas eu tenho o propósito de todos os dias ter um momento sim com elas, um momento importante de conversar com elas, tanto que conversando com algumas mães e contando algumas coisas que as meninas me contam, e aí elas falam, mas elas te contam isso? Eu disse, contam, elas conversam tudo, né? Sei que tem umas fases que são mais difíceis, mas eu me disponho não como amiga, né, que isso também já aprendi com a minha mãe, sim, mas como alguém, como a mãe, como um porto seguro, alguém que elas podem recorrer, alguém maduro e equilibrado, que vai saber ouvi-las, mesmo quando elas estão erradas. Né? Então eu vou saber ouvi-las, não vou agredi-las, não vou julgá-las, né? Vou ouvir, vou corrigir, vou ensinar e vou acolher, né? Sim. Então é uma luta todos os dias. E as duas são muito diferentes uma da outra, sim? São muito diferentes. Eu fico vendo assim, meu Deus, mamãe teve 5, né? Cada uma de um jeito, e minha mãe já falava, foi, né? Pra lidar com essas 5. E são mamãe, 4 meninas, são 4 meninas e um menino. E mamãe, né, assim, ela inclusive sempre falou isso, cada filho precisa ter um tempo exclusivo com a mãe. E eu também tento fazer isso com as meninas, né? De ter um momento só com a Helena, de ter um momento só com a Isabel. E cada filho é diferente, né? E às vezes a gente vê alguém dizendo, né? Meu Deus, eu tenho 5 filhos, criei todos igual. Por que que um ficou diferente do outro? Justamente por isso. Uhum. Porque foi criado igual, né? Então, às vezes, você fala com um de uma forma, ele nem se importa. Sim. Mas você fala com outro, já é mais sensível, né? Eu falo que até em igreja é assim. Às vezes, se o pastor não falar com a irmã de pegar na mão, ela, meu Deus, o pastor não falou comigo hoje. O pastor não gosta de mim, tem alguma coisa contra mim. Já outro pastor, irmã e tal, a pessoa está satisfeita. Isso, então, nós somos diferentes, as pessoas são diferentes e os filhos são diferentes, mesmo crianças. Então, um gosta mais de contato físico, daquele cheiro, daquele abraço, o outro nem tanto. Um gosta de falar mais, uma mais... Então, a gente vai conhecendo como cada filho é. E elas são, sim, bem diferentes, né? Uhum. Helena, que é a mais nova, eu fico dizendo assim, que eu tenho que ir colocando ela no lugarzinho dela, porque é bem mandona, muito mandona. Na verdade, meu Deus, as duas parece que são bem assim, autoritárias, líderes, né? São líderes.
E Isabel é muito sensível. Então, às vezes, a gente percebe Helena querendo mandar a Isabel e Isabel aceitando. E assim, eu não deixo isso acontecer. Eu falo, Isabel, não aceite isso que sua irmã está falando. Vamos conversar. Por outro lado, eu também não aceito, Isabel, fazer algumas coisas e dizer, eu sou mais velha e eu posso, né? Eu que mando aqui. E antigamente, né, os irmãos mais velhos até podiam bater nos irmãos, né? Era segunda autoridade depois dos pais, né? E aí, não, eu ensino a respeitarem. Mesmo a mais nova, né, respeite a mais velha e vice-versa. Mas se você não tiver tempo em casa, você não vai conhecer seus filhos. Você não vai saber. Não vai acompanhar. Não vai acompanhar. Então, você não vai saber quem é mais arrogante, quem é mais briguento, quem tem dificuldade de pedir perdão, né? E às vezes os pais, né, acabam deixando com um cuidador e ficam meio tranquilos. Mas às vezes você não sabe que seu filho está destratando aquela pessoa e aí a pessoa fica, né? Eita, eu não posso dizer nada, senão ele vai dizer pro meu patrão e tudo. Então, se você não está em casa, você não vai ver que ele distrata a secretária, aí você não vai corrigir. Você não vai ver que ele distrata o cuidador. Então, essa criança vai crescer sendo cuidada por alguém que ela pode distratar, que ela pode humilhar debaixo do seu nariz, porque você não vai ver. Você não está em casa, você não tem tempo. Então, isso é muito sério, né? E isso é tão sério que a gente precisa ter esses momentos, ter tempo mesmo, quantidade e qualidade, porque o tempo não volta. Verdade. E eu gravei esse vídeo e acabei uma amiga, né, da época de faculdade conversando. A filha dela hoje está adolescente e ela disse que olhou meu vídeo e ficou meio se sentindo culpada, porque a filha adolescente e estava meio rebelde, andando por outros caminhos. E eu até disse para ela, não é essa a intenção, você se sentir culpada, né, com as minhas palavras. Você ainda tem tempo, corra atrás de sua filha, não desiste, vai, proporciona um momento só para vocês duas, sabe? Dentro da realidade Dentro da realidade né? de hoje, que Isso. agora é uma adolescente. Sim. Né? Mas a gente não pode desistir dos nossos filhos, Sim. independente de qual idade eles estejam. São Verdade. nossos filhos e a gente precisa ir atrás e precisa lutar e pelejar pela vida deles, né? Isso eu vejo lá, vocês fazendo bolo, né? Às vezes, eu digo, gente, como eu não tive essa ideia de fazer isso com minhas filhas quando eram crianças. Mas mamãe diz assim, minha filha, eu louvo a Deus porque hoje vocês têm mais informação. Então, assim, hoje a gente tem mais informação do que vocês tinham, né? Então, assim, eu acho que hoje, eu acho que é mais fácil, por um lado, assim, a gente tem mais recursos para nos ajudar na criação dos filhos. Eu acho que antes vocês tinham menos recursos. Tanto que mamãe diz assim, a gente apanhou, né? E aí ela diz, minha filha não faz uma coisa dessa. As minhas filhas nunca apanharam, a gente cria dessa forma. Isso foi, né, acordado, né, entre mim e meu esposo. E eu quero confessar o quê? Que quando eu tive Isabel, que foi a primeira, eu tinha na minha mente que eu usaria de vara. Eu tinha na minha mente. Ela vai saber o que é a vara. Mas foi bem no período da pandemia e eu conheci uma psicóloga maravilhosa, cristã, que é a Liliane Rocha, não sei se você já viu, ela é muito famosa no Instagram. E eu a conheci no período da pandemia e ela começava a falar sobre essas coisas e foi abrindo a minha mente sobre isso, né? Sobre uma criação de uma forma respeitosa. E hoje a gente precisa respeitar todo mundo. Então, um homem que agride uma mulher, ele vai pra cadeia. Se você agride um idoso, até os animais, graças a Deus, né, tem leis que os protegem. Se você hoje chutar um cachorro, você pode ser preso. Isso. Então, não dá nem pra gente dizer assim, é tratado igual um cachorro, porque os cachorros são muito bem tratados. Então, toda violência é inaceitável. Então, contra a criança, pode. Por quê? Por que você pode então dar um tapinha numa criança e não pode dar um tapinha no rosto de uma mulher? Por que você pode empurrar uma criança, sacudir e um idoso você não pode fazer isso? Porque você vai respeitar um idoso e uma criança que não tem como se defender. É muito injusto. Olhem, mamães e papais, é muito injusto. Eu acho que eu também fui... Eu criei minhas filhas assim. Sim. Nem tanto como eu fui criada, apesar de que eu já nem tanto, né? Que eu já era mais assim... obediente para minha mãe, mas meus irmãos, sim, sofreram muito isso.
E eu também acho que não é correto, Pois não é justo, né? Imagina, gente, assim, às vezes quando você altera até o tom de voz, a criança já fica assim apavorada. Imagina o sentimento de uma criança ver, né? O pai chegar com o cinto, com esse pó de goiabeira, com qualquer coisa que tiver na frente. Então, assim, alguém que não tem como se defender, você está querendo lidar com alguém de forma injusta, não é alguém que tem como se defender, né? E como minha mãe disse, olha, tentando, né, nos convencer também, todas as vezes que eu cheguei a usar de vara, foi porque eu estava sem paciência. E na verdade, a vara nunca resolveu, ela disse. Sim. E a gente, na verdade, sempre teve mais medo das conversas do que das varas. E assim, falando em conversa, isso também precisa ser com cautela, porque às vezes não usa de violência física, mas usa de violência psicológica, verbal. Você não presta pra nada, menino. Você, o que vai ser de você? E xinga a criança e tudo, e fala coisas horríveis. Eu não sei mais o que eu faço com você, você é um desastrado. Porque a criança derramou um copo no sofá. Né? Quebrou um copo, derramou um suco no sofá. É claro que não foi porque a criança quis, gente. Vamos ter paciência com a criança. Então, é muito difícil. Mas a gente nunca usou de vara com elas. Mas a gente usa de muita conversa. A gente usa de castigos. Então, eu falo, olha, você não vai porque você desobedeceu a mamãe. Mas não vai. Então, a gente oferece algumas punições. A gente também não é a favor de deixar no cantinho do pensamento, porque, inclusive, né, teve uma psicóloga que eu vi, não lembro se foi essa, Leiliane, mas quando você deixa a criança no cantinho do pensamento, ela não está pensando em nada. Ela só está lá, mamãe me deixou aqui sozinha, que mulher chata, não sei o quê. Ela está lá pensando em nada. A criança não tem maturidade para isso, para refletir. Nossa, como é... Então, assim, vamos pensar, alguém que é empregado, um adulto que é empregado, o patrão usa de palavras ríspidas, a pessoa fica tão abatida. Então, imagina a gente, né, como mãe, usar palavras grosseiras, usar palavras ríspidas. Então, eu acho que a gente vai ter pode ser que tenha autoridade sobre os filhos, mas essa autoridade tem um limite. Quando essa criança vira uma adolescente, chega aos seus 18 anos, ela vai querer sair de casa, não vai mais te respeitar, vai dizer que é maior, a sua autoridade foi só até ali. Sim. Agora, o meu pensamento, né? Você fortalecendo aquele vínculo de amor e respeito, independente da idade, o seu filho vai saber lhe respeitar. E se eu quero ensinar para as minhas filhas que elas não podem bater no amiguinho, aí eu falo logo, por que vai bater? Se ninguém bate em você, ninguém pode bater em ninguém, eu falo logo assim. Sim. Errar, você não apanha em casa. Então, você não vai apanhar na rua, ninguém deve lhe bater na rua e você não deve bater em ninguém. Então, se a gente quer que as crianças aprendam sobre respeito, então primeiro tem que ser conosco. Esse assim, é o nosso pensamento. Não é fácil, porque às vezes dá vontade, mas é sempre assim quando a gente está sem paciência. Sim. Parece que esgotou todos os recursos, então deixa aí pra lá parada, né? Taca na criança. Então, a gente precisa respirar fundo. E uma coisa... Eu falo muito mesmo. Pode ficar bom. Mas eu conversei isso com meu marido. Às vezes, a gente está estressado, né? E eu falo sempre assim, olha, os dois não podem ficar estressados ao mesmo tempo. Porque a criança tem que ter alguém a recorrer, que eu fico com pena. Então já teve um momento em que nós dois estávamos estressadíssimos. Elas fizeram alguma coisa, alguma bobagem, e nós dois, por quê e tal... E elas assim, extremamente, meu Deus, quem vai me ajudar, né? Poxa. Então a gente combinou assim. Então você tá vendo que eu tô mais estressada, esse é o meu momento de ficar estressada. Você vai ser a paz naquele momento. Então, tira elas de perto de mim, faz alguma coisa com elas, e assim a gente faz. Então, às vezes, eu vejo que ele que está estressado. Eu disse, gente, vamos pra cá, vamos fazer alguma coisa, deixa o papai pra lá, e deixa ele respirar fundo e pronto, e voltar tudo ao normal. Não tem uma fórmula, né? Uma regra, uma receita de bolo para criar filho. Ah, se tivessem. Mas a gente vai seguindo experiências, sim, boas experiências, e a palavra de Deus, e tentando entender a criança, né? Entender. Exatamente. Tem muita coisa boa para a gente também aprender. E eu gostaria também de compartilhar com as pessoas o seu lado filha.
que eu acho lindo, sim. né? Uma mãe tão bem-sucedida como a tua, que inclusive eu também convidei, mas ela não pôde vir, né? Como é ser filha da Célia Arruda? Ai, gente, eu sou apaixonada pela minha mãe. Talvez eu fale muito, já comece a chorar. Olha só, não chorei falando das minhas filhas. Mas, assim, eu sou muito apaixonada por ela. E meu marido diz assim, essas meninas são apaixonadas por ti igual você é pela sua mãe. Eu disse, ai, que bom. E, assim, é muito bom, é maravilhoso, né? Então, muita gente sabe a história da minha mãe. Ela ficou viúva aos 29 anos, com 5 filhos. E nos criou, né, na igreja. Uma mãe muito presente, de brincar, de cantar, de contar histórias, muito divertida e muito alegre. Minha mãe sempre foi muito alegre e sempre nos marcou de uma forma positiva. E sempre teve muita autoridade sobre nós, né? Ela é a nossa maior inspiração, é a minha maior inspiração como mãe, meu maior exemplo como mãe, com certeza é ela. Como serva de Deus, como crente, como mulher. Então ela sempre trouxe muita alegria para nós. E eu estava me lembrando, vindo para cá, do versículo que fala em Provérbios 31, 28, que fala: os seus filhos levantam e chamam-na de bem-aventurada. Então, bem-aventurada é uma mulher feliz. E como é importante você ser uma mãe feliz. Imagina, os seus filhos poderem dizer: nossa, minha mãe é uma mulher feliz, é uma mulher bem-aventurada. E eu fico, inclusive, preocupada em relação a isso. Se as minhas filhas... O que minhas filhas pensam de mim? Se eu sou uma mãe feliz, se eu sou uma mãe bem-aventurada, se eu sou uma mãe divertida. Eu não quero que elas tenham a imagem que eu sou uma mãe briguenta, apesar de precisar corrigi-las, né? Então, mesmo minha mãe sempre usando de correção para com a gente, a imagem que a gente sempre teve dela foi de uma mãe feliz, de uma mãe alegre. A gente sempre chorou de saudade quando ela estava distante, sempre quis que ela estivesse perto. E até hoje, quando ela tá, é uma alegria. Então a gente fica brigando, é uma festa. A gente fica brigando pra ver pra casa de quem que ela vai, pra casa de quem que ela vai almoçar. E a gente começa a fazer propagandas. Olha, na minha loja galinha caipira. Aí a outra fala, mamãe, na minha cozidão. Aí eu disse, meu Deus, pra que casa eu vou? Então a gente fica brigando pela presença dela e isso é maravilhoso, né? Então a minha mãe é uma mulher sábia, é uma avó sensacional e uma sogra maravilhosa também, eu tenho certeza que os genros e a nora podem dizer isso. Ela sabe, né, devidamente o seu lugar. Então ser filha dela é assim maravilhoso. Eu de fato não conheço uma mulher tão sábia como ela. A gente fala assim: ela é uma mulher que você pode perguntar sobre qualquer assunto. Você quer uma opinião sobre algum assunto? Pergunte para ela, porque ela vai saber lhe dizer sabiamente como conduzir, como se comportar. Tanto que eu lembro na nossa época de escola, algumas amigas passando por problemas e a gente, por favor, conversa com a minha mãe. E de fato, ela chegou a conversar com algumas amigas nossas da escola. E porque a gente sabia assim, olha, eu não sei o que te dizer, mas ela vai saber, sabe? E em diversos momentos a gente sempre diz assim, mamãe sabe o que ela vai dizer, ela vai ter uma resposta para nos dizer. E eu acho que mãe é isso, né? Um porto seguro. É os filhos saberem, eu posso recorrer à minha mãe, eu posso chegar até a minha mãe, eu posso contar com ela vai com certeza me dizer algo de Deus, algo sábio, algo equilibrado para me ajudar a resolver esse conflito, essa situação, assim. Então, eu sou apaixonada por ela, total. Na verdade, todas as pessoas que chegam, né, que conhecem ela, ficam encantadas. Porque, assim, os momentos que a gente passa juntos ali, as irmãs que foram daqui, as missionárias, ficaram maravilhadas. Meu Deus, que mulher extraordinária. Sim. Disseram, e a missionária Lana já é a cópia da mãe, ela não parava, ela recebia as pessoas. Então é o ensino, né, que é muito forte. Sim. É a mesma coisa de Timóteo, né? Sim. Eu sei que a tua imagem também, da tua avó também, sim, para você. Com a tua avó, a irmã Raimundinha, que também com tem certeza. Um altar de oração na casa. Com certeza. E na verdade, assim, a minha mãe chegou a conhecer Jesus, aceitar Jesus através da minha avó Raimundinha. Então,
ela sempre orientou muito a minha mãe nesse sentido, estimulou, e elas fizeram obras de Deus muito juntas já. Inclusive, a gente pequenininho, minha avó levava a gente, minha mãe, a gente ia para os interiores lá, povoado pequeno, igreja pequena, em Lago da Pedra, mamãe tocando, cada um com um instrumento. Tinha uma banda, né? Tinha uma bandinha, cada um com um instrumento, e aí o pastor chamava, vamos ouvir a irmã Raimundinha. Aí ela disse, olha, eu não canto, não prego, mas a minha nora canta, prega, toca. E lá ia a gente com a bandinha. Então, minha avó tem uma relevância enorme sobre a nossa vida espiritual, sobre a vida espiritual da minha mãe. É uma mulher de muita oração. Até hoje ela ora muito. Eu lembro de algumas vezes, a gente já crescidos mesmo, ela ia dormir com a gente lá em casa, e a gente acordava assim de madrugada, era ela de madrugada com as mãos estendidas pra gente. E algumas vezes que eu ia dormir na casa dela, de madrugada, ela acordava para louvar assim 50 hinos da harpa, sem exagero. Meu Deus. Eram uns 50 hinos mesmo, e tudo anotadinho no caderninho dela, as campanhas e tal. Então me incentivou muito a ter uma vida de oração, me estimulou muito a ter essa vida de oração. Então, a importância de realmente ser como essas mulheres, né? De ir passando para geração a geração. E eu quero poder passar para as... Daqui uns dias nós vamos ter a Helena e a... Em nome de Jesus, que o Senhor guarde. Em nome de Jesus. E é isso, é muita coisa, é uma pessoa muito tem muito conhecimento, muitas vivências. A missionária, doutora, não sei como eu chamo. Missionária, eu prefiro missionária. Eu fico constrangida às vezes com doutora, gente. Doutora Alana, e a família toda é assim, maravilhosa. E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu gostaria, a gente não combinou, mas eu gostaria que você passasse para as mães, né? Que tem algumas que também têm bebê, ou em qualquer fase que você se sentir à vontade, mas dentro da tua área, que na verdade crianças, né? A pediatria, algumas noções, direcionamento, algo que você acha que é básico, é fundamental. Mas assim, sobre saúde? Sim. Tá. Então, algo assim bem básico mesmo, né? Principalmente para os bebês. A gente tem vivido esse tempo terrível, né? Das viroses, de bronquiolite, pneumonia. E são muitas criancinhas pequenininhas internadas, às vezes em estado grave. Nosso sobrinho teve isso. Então, o que tem de mais orientação, né? Bebezinhos menores, de evitar aglomerações. Infelizmente, às vezes até na igreja precisa ser evitado, porque acaba sendo aglomeração. Mas tentar proteger as mãozinhas dos bebês. Então, às vezes chega alguém e quer ir beijar direto a mãozinha do bebê, né? E nossas mãos ao longo do dia vão se sujando, então é bom a gente tentar evitar. Se vai receber alguém em casa, bota uma luvinha já estrategicamente, para que não fique pegando tanto na mãozinha do bebê. Manter as vacinas em dia, isso é super, super, super importante. E, inclusive tem já a vacina para dengue, que também tem tido demais, né, nesse período, para as criancinhas maiores. Então, manter as vacinas em dia, Muito também, importante. isso é super importante, né? A gente tem tido casos de dengue, e muitos casos de dengue, zika, chikungunya, mas, e alguns casos também graves. Então, usar repelente, proteger com calça, com blusa, manga comprida, né? No final do dia, já fechar as janelas, né? Eu mesmo moro em apartamento, mas tem muito mosquito, muriçoca mesmo. Eu fecho as janelas quando dá 5 horas da tarde, põe o repelente, esses naturais também de citronela e tal. Enfim, de tentar proteger dessas viroses. Tentar manter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Essa alimentação é um ponto fraco de várias mães, mas a gente precisa ter na mesa comidas saudáveis. As crianças precisam nos ver comendo comida saudável para que elas também tenham interesse. Feijão, frutas, arroz. Olha, criança, gente, é inteligente. Às vezes você oferece uma banana inteira, a criança não quer. Você corta um pedacinho diferente, põe um garfinho colorido, a criança se interessa. Olha. Então a gente tem que insistir com as crianças, né? A mãe tem que ser criativa, né? Tem que ser criativa. Gente, é Deus que vai dando criatividade para as mães. Eu falo sempre isso, que é Deus que nos dá a criatividade. E nas crianças maiores, né, manter a higiene corporal, ensinar sobre o uso correto do banheiro, da limpeza após a evacuação, tomar banho para evitar infecção urinária. Então, isso é tão básico, mas às vezes
Falta ensino mesmo das mães. A menina acaba de ir ao banheiro, evacuar e não toma banho, então essa criança pode ter um risco de ter infecção na urina. E que façam consultas regulares, exames frequentemente, para saber se está tudo bem, para evitar problemas maiores. Isso. E como missionária das mães? Ai, como missionária, gente. Se esforcem, busquem a Deus, busquem a sabedoria que vem do alto, como diz a palavra. Eu acho que uma mulher equilibrada, uma mulher sábia, faz a diferença na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua família. E não é fácil ser equilibrado, não é. Não é fácil você ter o controle sobre as suas emoções, sobre as suas reações, mas é possível, né? Você ter domínio próprio, e aí por isso que a gente fala sempre que a gente precisa ter uma vida espiritual, emocional, tudo casado e equilibrado, para que você possa viver bem em todos os âmbitos da sua vida. Então, busquem equilíbrio através da palavra de Deus. Seja uma mulher feliz, seja uma mulher bem resolvida, seja uma mulher alegre. A gente tem o poder, eu falo assim, que as mulheres têm o poder de mudar um ambiente. Quando a gente está triste, parece que todo mundo em casa também fica triste. Então, é o termômetro. Então, a gente precisa buscar em Deus essa sabedoria para sermos mulheres equilibradas, amorosas. Então, busquem isso. Sejam mulheres amorosas, busquem amar, busquem em Deus. A gente consegue amar as pessoas, amar aqueles que a gente não conhece, amar os inimigos. Se alimentem muito da palavra de Deus, orem, busquem uma igreja, se congreguem. A gente precisa, mais que nunca, fortalecer a nossa vida espiritual para a gente conseguir enfrentar os milhares de desafios que a gente tem diariamente. Então, que Deus nos ajude. Amém. E agora nós estamos chegando ao fim da nossa programação de hoje e eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Amém. E nesse momento eu gostaria de pedir também, é uma exploração, pedir também para a missionária Lana para fazer essa oração por todas as mães. O Dia das Mães chegando, existem muitos dilemas, existem muitas mães sofridas, muitas mães que estão passando por momentos difíceis, né? Cada um com sua luta, cada um com seu desafio, mas nós acreditamos em um Deus que pode mudar a sua história. Nós acreditamos em um Deus que pode fazer com que o seu futuro, o futuro dos seus filhos, seja bem diferente. Nós acreditamos em um Deus que pode ter todo o controle da sua vida, que Ele já tem o controle da sua vida. Basta você dar lugar, você acreditar. E é isso que nós estaremos agora orando e pedindo para Deus cobrir o coração dessa mãe, dessa família que tanto precisa de Deus. Senhor, nesse momento nós queremos te apresentar, Deus, através dessa oração, a vida de todas as mães, Senhor, especialmente essas que estão nos ouvindo aqui, estão nos assistindo. Senhor, o Senhor sabe a vida de cada uma, a luta que cada uma enfrenta, as batalhas. O Senhor sabe aquelas que são mães solo, que criam seus filhos sozinhas, aquelas que foram abandonadas. Meu Deus, as viúvas. Senhor, o Senhor sabe da luta de cada um. Mas nós queremos te pedir que o Senhor possa visitar esta mãe agora, que o Senhor possa ir ao encontro deste coração agora. Meu Deus, que o Senhor possa consolar cada mãe que esteja aflita, que esteja angustiada, Senhor, sim, por qualquer motivo, que tenha enfrentado alguma enfermidade com seu filho. Nós queremos te pedir que o Senhor chegue com a cura, com o milagre, sim, com a restauração da saúde, Senhor, desse filho, para que essa mãe possa testemunhar do teu poder e da tua grandeza. Sim, Senhor, nós queremos te pedir por essas mães que têm os seus filhos que estão porventura rebeldes, afastados, Senhor, da tua presença, que têm agido às vezes com desrespeito com suas mães. Senhor, tem misericórdia, Pai. Que o Senhor possa também alcançar o coração desses filhos, que o Senhor possa quebrantar, trazer o coração de volta à tua presença. Meu Deus, que tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Meu Pai, que possam entregar suas vidas a Ti como único Senhor e Salvador de suas vidas, e que possam amar suas mães, respeitá-las, meu Pai, como diz a Tua palavra, que possam honrar as suas mães, Senhor. Deus, eu quero Te pedir
por aquelas mães que têm seus filhos, Pai, enfrentando algum vício, meu Deus, de repente alcoolismo, meu Pai, drogas. Meu Deus, eu não sei, qualquer tipo de vício, que o Senhor possa agir com libertação, que o Senhor possa transformar a vida desses filhos, trazer de volta a alegria a esta mãe, a esta família. Meu Deus, que o Senhor possa se compadecer, meu Pai, desta mãe e desses filhos. Meu Deus, aquelas que têm orado por seus filhos, meu Pai, que estão desempregados, que precisam passar numa prova, numa faculdade, que precisam, Senhor, passar num concurso. Meu Deus, o Senhor sabe as orações que cada mãe tem feito a Ti. E nós queremos Te pedir que o Senhor chegue com resposta, com socorro, com providência. Meu Deus, eu quero Te pedir que o Senhor dê sabedoria a cada mãe, a sabedoria que vem do alto. Que o Senhor dê entendimento, discernimento para ensinar a Tua palavra, para gastar o seu tempo com seus filhos. Meu Deus, para ensinarem o temor da Tua palavra com suas próprias vidas como exemplo. Meu Deus, aquelas mães que têm enfrentado alguma dificuldade na comunicação, que o Senhor ajude, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê calma, tranquilidade, Pai. Meu Deus, contigo, através da Tua palavra, nós podemos aprender, Senhor. Nos instrui através da Tua palavra. Sim. Deus eterno, nós queremos abençoar a vida de cada mãe, a vida de cada filho, meu Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, da nossa casa. Meu Pai, que os nossos filhos não se afastem da Tua presença, não se esqueçam dos Teus caminhos, sim, mas que eles possam ter um encontro contigo desde pequenininhos, Senhor. Que eles conheçam o nosso Deus, o Deus que nós servimos, mas que eles tenham as suas próprias experiências contigo. Que sejam homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que sejam pastores, missionários, missionárias, pregadores da Tua palavra, que amem a Tua obra, a Tua casa. Assim, meu Deus, continua conosco, abençoando também a vida da Tua filha, esse projeto que o Senhor colocou no coração dela, da missionária Aderian, que o Senhor possa levar a muitas e muitas pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Que o Senhor também cuide da casa dela, das suas filhas, do seu marido, do seu genro, que o Senhor cuide e prepare tudo que a sua filha precisa. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a missionária Lana. Amém. Por essa participação, por essa palavra, por esses ensinos. E também pedir que Deus continue abençoando você e toda a sua casa. Amém. E desejar a todas as nossas queridas irmãs, nós vamos até o dia 12, a nossa programação. Mas de antemão já deixamos aqui um feliz Dia das Mães para todas as mamães, em nome de Jesus.